Boa tarde para você. Na tarde de ontem, um acidente envolvendo duas carretas na rodovia Cônego Domênico Rangoni, aqui em Cubatão, deixou duas faixas da pista interditada. Duas carretas colidiram na madrugada do domingo, por volta da 1h10 da manhã, na altura do quilômetro 269, na rodovia Cônego Domênico Rangoni, aqui em Cubatão. Segundo informações do Centro de Controle de Informações da Artesp, uma carreta seguia pela faixa 1 quando perdeu o controle da direção, invadiu a faixa 2, bateu na traseira da outra carreta que trafegava na pista e se chocou contra a defensa metálica, invadindo o canteiro central e tombando fora da pista. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens e, após 4 horas de trabalho, foi constatado o óbito do condutor. A carreta carregava 26 toneladas de tecidos. Confira agora outros assuntos desta edição. Semana da Pátria tem início hoje em Cubatão com o hasteamento oficial das bandeiras. Segundo encontro de acessibilidade é realizado no último final de semana aqui na cidade. Hoje é dia de saúde plena, teremos ainda as notícias do esporte e a sua previsão do tempo. Segunda-feira, iniciando uma nova semana, também um novo mês, 1º de setembro de 2025. Além do 48.2 da sua TV, o seu N1 começa também pelo Facebook e YouTube da TV Câmara Cubatão. Cubatão realizou mais um encontro de acessibilidade do município. O tema foram os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, com o lema "Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos". Promovido pela Secretaria de Assistência Social, Cubatão realizou o segundo encontro de acessibilidade e inclusão do município. 10 anos de LBI, né? É uma legislação que garante o direito da pessoa com deficiência. Então, voltado a esse ano, está comemorando os 10 anos, já está acontecendo um segundo encontro, hoje aqui na cidade, que é o segundo encontro sobre acessibilidade e inclusão, e aí o tema é sobre a LBI. O evento, aberto ao público, contou com a presença dos palestrantes Maicon Silva, Andréia Teixeira e Vera Miller. Além deles, os vereadores Carioca e Batoré também estiveram presentes. Sim, de extrema importância, né? Porque é através desse encontro que formamos as políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Teremos troca de experiências, né? Aprendizado. O engajamento e renda estiveram expostos por meio de estandes de artesanato realizado por uma mãe atípica e uma pessoa com deficiência auditiva. Tem uma mãe de atípica, uma mãe de autista e também tem uma deficiente auditiva que vai estar expondo suas mercadorias. É uma oportunidade, nós, né, mães de atípicos, temos muitas dificuldades em entrar no ramo de trabalho. Então, nós fazemos artesanato, coisas paralelas para gerar uma renda extra para manter a família. Então, esse espaço para elas é de extrema importância. Começou hoje aqui em Cubatão a Semana da Pátria. Às 10 da manhã aconteceu o hasteamento oficial das bandeiras ali na área externa do Paço Municipal da cidade. Compondo a semana, nos dias 5, 6 e 7, às 8 da noite, será realizado o espetáculo Caminhos da Independência no Pier do Casqueiro. O tradicional desfile cívico será realizado no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Avenida 9 de Abril. Alunos da ETEC aqui de Cubatão realizaram um projeto sustentável com esponjas. O projeto foi premiado até aqui no litoral de São Paulo. Confira na reportagem. Você aí de casa, já parou para pensar que uma simples esponja que a gente lava a louça, lava a própria casa, pode servir como um projeto totalmente sustentável e reconhecido na nossa cidade? Foi exatamente o que aconteceu com os alunos da Escola Técnica Estadual da cidade de Cubatão. O projeto Fenda do Biquíni, que faz alusão ao desenho animado conhecido como Bob Esponja, o Calça Quadrada, nasceu com os alunos do curso de Logística Reversa no ano passado. Uma ideia de uma criação de um projeto que envolvesse ali logística reversa, né? E aí a gente queria alguma coisa inovadora e as esponjas surgiram assim como algo que não era muito comentado, pelo menos não no nosso meio, né? E daí a gente se dividiu em grupos, né, nesse momento inicial, e a proposta foi, olha, vocês se dividam nos grupos que vocês já estão acostumados e tenham ideias, anotem essas ideias que na próxima aula a gente vai debater. Nós debatemos e não, olha, eu pesquisei isso aqui, alguém surgiu, né? Eu pesquisei isso aqui, as esponjas, elas são algo inovador e elas são recicláveis. Você sabia? Nossa, eu não sabia que esponja era reciclável. E
Daí a gente foi conversando. Olha, por que não trabalhar com Bob Esponja, né? Tem essa jogada do nome e tal. E daí, na verdade, uma colega minha, que faz parte do meu grupo, ela falou o seguinte: por que a gente não chama então Fenda do Biquíni? E era mais uma brincadeira, mas acabou que todo mundo aderiu à ideia, todo mundo gostou bastante. E a gente foi dividindo os grupos. A gente decidiu, então, vestir e se caracterizar com vários personagens do desenho e passar de sala em sala, aqui mesmo na escola, divulgando o projeto. E enquanto a gente fazia isso, a gente gravava vídeo pra gente postar no Instagram. E com o Instagram, a gente conseguiu visibilidade. A ideia foi tão inovadora que o Simples se tornou reconhecido pelo Encontro das Cidades dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Santos. Os estudantes explicaram a iniciativa e foram premiados. Visibilidade nas redes sociais, né? A gente foi convidado para apresentar o projeto lá no Cidades ODS, em Santos, e depois na Agenda 2030 aqui em Cubatão, né? E durante esse processo abriu o concurso, né, do prêmio ODS Boas Práticas do Litoral, e a gente se fez a inscrição no passado. E esse ano que teve, né, a premiação, e a gente, né, ficamos entre os 7 finalistas e depois no final ficamos em segundo lugar, né, representando aqui Cubatão, a ITEC e tudo mais. E é algo até que eu falo para eles, o seguinte: o prêmio foi justamente o resultado final ali de tudo, mas a gente fez todo um trabalho, teve todo um processo, teve todo algo que eles se dedicaram, né, nesse processo. E eu até incentivo a gente a participar dessas questões de premiação, concurso e tudo mais, que é algo a mais, né? A gente faz tanta coisa, e por que não divulgar e mostrar para todo mundo o que a gente está fazendo? E aí veio esse prêmio para a gente, que foi bem bacana. Agora a ação continua, só que em outra disciplina. Os jovens vão apresentar uma peça teatral que conta a história sustentável da ideia criada, com os personagens principais do desenho animado. A etapa realizada no momento é a confecção de cada roupa dos atores e também as trilhas sonoras das músicas. Esses projetos são relevantes para unir a parte teórica e prática para o mercado de trabalho de cada jovem. Que são totalmente práticas, voltadas a realmente projetos, e mesmo disciplinas, componentes que não são necessariamente focados a projetos, o professor também pode propor um projeto. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem até hoje para se posicionar sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro por conta da suposta tentativa de atrapalhar o inquérito do golpe de Estado que começa a ser julgado já amanhã pelo STF. Gonet também precisa dar um parecer sobre o suposto plano de asilo da Argentina para Jair Bolsonaro, o possível descumprimento de medidas restritivas impostas ao ex-presidente e o recurso apresentado pela defesa dele contra a prisão domiciliar. Também hoje a Sabesp reduzirá a vazão de água do sistema Cantareira. A nova medida estabelece um limite de 27 metros cúbicos por segundo, abaixo dos 31 metros cúbicos anteriores. Essa decisão segue aí uma resolução das Agências Nacional de Água e da Agência de Água do Estado de São Paulo. O nível atual do reservatório é de 34,9% da capacidade total, que atende 9 milhões de pessoas na região metropolitana. É isso, rodou a vinhetinha, esporte vai entrar na área. Lucas Sena, boa tarde para você. Jefinho. Como é que você está? Tudo bem? Tranquilo, tudo certo? Nada resolvido? Começando mais um mês, uma semana nova, por isso ciclo mesmo, novo. Tudo certo, tudo resolvido. Mais um mês começando esse setembro, tudo bem. A gente estava aqui acompanhando a gravação do jornal, você falou do solzinho, vi que você foi para a praia, como é que foi? Deu para aproveitar, curtir, legal? Para mim deu, para você que não, né? Com uma voz estranha. É, tô meio gripado. Esse loucura, aí, hein? é frio, calor, muda o tempo, fui pego pelo ritmo da mudança do tempo. É isso então, semana nova, mês novo, é hora de recalcularmos a nossa rota, mas também para falar de esporte, vai chegar aqui agora na área pra gente, eu vim ligeiro, porque tem competição chegando aqui na cidade, hein, É Sena? isso, Jefinho, a gente fala aqui do futebol, do vôlei, do tênis, e aqui 8 escolas municipais vão disputar os Jogos Escolares deste ano. A competição vai reunir 5 modalidades esportivas e já começa amanhã, viu, pessoal? O que
dia 2 de setembro a 3 de outubro, Esporte e Educação estarão unidos na 6ª edição dos Jogos Escolares Cubatão 2025. 8 escolas municipais disputarão entre si 5 modalidades esportivas: voleibol, handebol, tênis de mesa, futsal e basquetebol. E no respeito ao som da banda estudantil musical Padre José de Anchieta, todos os presentes do ginásio do Romeirão, sob a regência do maestro Luiz Carlos Ferreira, ouviram o hino nacional e o de Cubatão. Familiares e simpatizantes estiveram prestigiando a abertura dos jogos. Professores de educação física foram aplaudidos. O ginásio recebeu também a apresentação dos dançarinos do hip hop e das meninas da ginástica rítmica GAD, que irá disputar o campeonato estadual em setembro no interior do estado de São Paulo, representando a cidade de Cubatão. O vereador Batoré esteve na abertura e, segundo ele, a união de 2 secretarias, Esporte e Educação, vem movimentar a cidade. Poxa, essa sensação é enorme estar participando da abertura, né, dos Jogos Escolares de 2025, e aí eu fico feliz porque existe 2 secretarias enganjadas, unidas, para poder movimentar nossa cidade e as escolas. E aí eu citei na minha fala que a importância dessa movimentação das escolas, participar dos jogos, é justamente para a gente poder captar novos talentos, captar novos atletas, quem sabe inserir na seleção cubatense por os jogos regionais, jogos da juventude, né? Isso é muito importante, Washington. Agora, o importante também disso tudo é a formação do cidadão. E o esporte traz isso, não é? O esporte, ele traz isso, né, Washington? A disciplina, né, a lealdade, a corrigir a questão do estudo também, né, que é importante o estudo na vida do atleta, na vida da criança que está participando. E a importância desses jogos escolares em Cubatão será o novo AMP para os próximos anos, e quem sabe a gente ter também, né, os Jogos Olímpicos dos bairros, né? Eu, como presidente da Comissão Permanente de Esporte, né, eu fico feliz de estar participando e motivar essa criançada aí. E muitos deles aqui estão aqui das escolas, foram alunos do nosso núcleo de formação, que é o ADAF. Os Jogos Escolares de volta na cidade fez com que o vereador Ronaldo da comissão ficasse muito feliz, mesmo porque ele tem um filho que estuda na rede pública e também irá participar da competição. Eu fico maravilhado, né, que eu tenho filhos que estudam nas escolas públicas, vendo os Jogos Escolares de volta, né. Espero que nós, da Câmara, como vereadores, possamos apoiar mais esse projeto, que não deixe esse projeto entrar, se adormecer novamente, né. Então nós temos que incentivar o esporte, a nossa cultura aglobada na educação. Isso para nós é maravilhoso. Os Jogos Escolares, além de ser uma competição saudável, traz de volta as origens, como explica a secretária de Educação, Daniele Souza. Esses jogos hoje, a 6ª edição, no ano de 2025, 8 unidades participando dos Jogos Escolares. A participação dos alunos, essa interação, esse momento, não é só uma competição, mas é voltar às origens cubatenses de despontar e demonstrar muitas crianças e muitos talentos. É isso, então, boa sorte aos competidores, aos alunos, né? Que seja uma competição aí boa para todo mundo, né? E que vença o vencedor. Que vença o vencedor é a melhor escola, né? Você, se eu não me engano, você é mais de 8 escolas aqui da cidade, 1000 alunos participando, então 5 modalidades. Gente, haja aluno. É bom a inclusão dos alunos, justamente, né? Para fazer exercícios, que eu ia falar. A inclusão dos alunos no esporte, né? Para que saiam da rua e estejam aí incluídos nesse momento. Até porque é uma brincadeira, né? Tu tá ali junto com o teu amigo, com a turma que você está diariamente na escola. Muito bacana que seja uma boa competição para todos. Mas vamos agora falar de outra competição, né? Já começando falando do São Paulo, que perdeu para o Cruzeiro. É isso, a gente sai dos Jogos Escolares, vamos para o Campeonato Brasileiro. A gente trouxe aqui, né, que o São Paulo tinha uma difícil missão para enfrentar o Cruzeiro, o vice-líder da competição, né? E aí o São Paulo até que foi forte, foi determinado, conseguiu enfrentar de igual para igual a equipe mineira. O São Paulo teve mais volume de jogo, mais chances na frente do goleiro Cássio, que defende a meta
do Cruzeiro, só que quem saiu com os 3 pontos do Mineirão foram os donos da casa. Aos 18 minutos do segundo tempo, o Bobadilha, o meio-campo paraguaio do São Paulo, a bola acabou batendo na mão dele, o juiz marcou a falta, aí Matheus Pereira, nesse lance que a gente vai ver, fez uma bela cobrança de falta, ela acabou desviando no zagueiro tricolor Alan Franco, o goleiro Rafael até tentou voltar para fazer a defesa, no fim das contas não conseguiu, balançou as redes, resultado final Cruzeiro 1, São Paulo 0. Esse resultado não é tão ruim para o São Paulo, o Cruzeiro fica na vice-liderança da competição, já o São Paulo fica ali estacionado na 7ª posição, perdeu a invencibilidade na Crespo, mas para um time que há 7 rodadas atrás estava brigando na zona do rebaixamento, uma derrota faz parte do ciclo para o vice-líder e agora está tranquilo na fase ali da pré-Libertadores, Jefinho. Do São Paulo para o Santos, que empatou com o Fluminense. É isso, o Santos que marcou a estreia do Vojvoda no comando da equipe na Vila Belmiro domingo, ontem, né, às 4 da tarde. O Santos até mostrou uma nova mudança, né, na questão da marcação. Estava, digamos, mordendo mais a equipe do Fluminense. Aí muitos torcedores reclamaram que o Vojvoda foi com o Rincon, foi com o Schmidt. Gente, é isso que o Santos tem e é isso que o Santos vai ter, até porque a janela fecha amanhã às 11 da noite. Então, não tem muito o que esperar. Não vai vir nenhum Tostão, nenhum Dunga, vai ser isso mesmo até o final do ano, até porque o Santos atrasou o planejamento. Mas o Vojvoda mudou a tática, buscou fazer com que o Neymar fosse o maestro da equipe, só que a banda santista não acompanhou o ritmo. E o torcedor santista chegou até um momento de euforia. Aos 49h30 do segundo tempo, cobrança de falta na área, Tiquinho Soares fez o gol de cabeça, teve torcedor da Vila que quebrou o vidro ali próximo, de tanta emoção, adrenalina, mas da fúria foi a tristeza, porque o juiz marcou impedimento. No fim das contas, Santos 0, Fluminense 0, o tricolor das Laranjeiras fica na 9ª colocação, já o Santos está na 16ª colocação. A água está batendo na região mais funda ali da equipe santista, Jefinho. É isso, Senna. E falando em água, as sereias da Vila foram campeãs brasileiras. É isso, Jefinho. Já que o masculino está dando dor de cabeça e fazendo os torcedores santistas perderem um pouco dos seus cabelos, né? Alguns bastante até, as meninas estão dando alegria. Elas foram campeãs do Brasileirão A2 no último sábado. Na Vila Belmiro, o Botafogo saiu na frente, né? Então ainda teve um pouquinho de emoção, um clímax de tensão. O Botafogo saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo. Carol fez a cobrança de pênalti, a arqueira santista defendeu, só que aí a juíza, né, disse que ela não fez a defesa da forma correta, porque aí o goleiro tem que ficar, para poder sair da meta, tem que ficar com o pé em cima da linha. Aí a cobrança foi refeita, aí o Botafogo foi lá e abriu o marcador. Aí no segundo tempo, Carol Baianinha, como ela gosta de ser chamada, que fez o gol da vitória do Rio de Janeiro, fez o gol do empate, cobrança de escanteio bem fechada, a goleira do Botafogo, como a gente vai ver, teve que fazer a defesa para não sofrer um gol olímpico. Ela estava sozinha na segunda trave, balançou as redes e assim as sereias conquistaram o Brasileirão A2, Jefinho, ou seja, o masculino dando tristeza, as mulheres, as sereias da Vila dando felicidade para o santista. Muito bacana, né? Parabéns às meninas aí que conquistaram o seu título e que assim seja, né? Sempre nessas competições aí, as mulheres, aliás, quanto mais puderem levantar a bola, levantar o ego, isso tem que ser, sem sombra de dúvidas. Que passe para o masculino também essa aura de vencedor, porque o masculino tá difícil. Que assim seja, hein? Falamos agora do derby paulista, Corinthians e Palmeiras ficaram no empate sem É isso, Jefinho. Fora de casa, né? O Palmeiras lá em Itaquera, depois dos 6 jogos onde o Corinthians teve mais prevalência, digamos assim, foi melhor, né? Ah, mas o Palmeiras também ganhou. Também, mas o Corinthians simplesmente ganhou o Paulistão em cima do Palmeiras e eliminou o Alviverde da Copa do Brasil. Então, a nação corintiana está muito feliz. Só que quem saiu na frente foi o Palmeiras que dominou o jogo por completo. No primeiro tempo, teve um grande volume de jogo e saiu na frente com o Vitor Roque. A gente vai acompanhar o lance. O Vitor Roque, ele cobrou pênalti, né? A camisa 9 fez a parede dentro da área, acabou tocando para Flaco Lopes. O argentino foi derrubado por Charles na hora que ele foi pegar a bola. O Vitor Roque também reclamaram de um pênalti no Gustavo Henrique em cima do Vitor Roque, mas o pênalti foi marcado do Charles em cima do Flaco Lopes. Vitor Roque foi lá, fez a cobrança, abriu o marcador para o Alviverde. Só que aí, depois de 12 minutos, o Corinthians empatou. E empatou no gol contra. Garro fez a cobrança de falta, Gustavo Henrique desviou para o meio da área, a bola acabou batendo no Piquerez. Ela pingou no chão, ganhou mais velocidade e o goleiro Everton não conseguiu fazer a defesa. Então, no final das contas, o derby paulista, 1-1, esse resultado fez com que o Palmeiras descesse uma posição, estava em segundo, fosse para terceiro, e o Corinthians segue na 12ª posição, Jefinho. É isso, esse foi o esporte de hoje. Água, hein, por favor.
hidratar as cordas vocais aí, porque ainda tem segunda edição hoje, tá? É isso, 6h15. Pode deixar que eu estarei aqui, estarei melhor. Pode ter certeza disso. Por favor. Depois do intervalo, hoje é dia de saúde plena. Lidiane Chaves vai falar sobre a solidão silenciosa enfrentada por algumas mulheres. Nós estamos também pelas redes sociais, Senna. A gente teve Câmara Cubatão no Instagram, no Facebook e no YouTube. Por lá você confere tudo o que acontece no Parlamento Cubatense e na nossa bem amada Cubatão. Imagens para você do Pier do Jardim Casqueira, a movimentação nessa segunda-feira, primeiro dia do mês, né? Aí é para você a movimentação na nossa cidade de Cubatão, que marca agora 25 graus. Voltamos já. Xuxa! Oi, Zé! Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o movimento nacional pela vacinação! Tenho uma ideia. Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes. Por isso a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Zé? Tá pronto? Eu nasci pronto, Chu! Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida. Quem ama, vacina, então vacine quem você ama. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Boas-vindas! Essa é a nossa página de educação financeira do Desenrola. Eu sou Gabriela Chaves, economista e fundadora da Nufront Empoderamento Financeiro. Eu já passei mais de 5 anos da minha vida endividada, tirando dinheiro do cheque especial para pagar cartão de crédito. Tem muito conteúdo por todo o site. Aqui, a oportunidade é que você possa se organizar financeiramente e desenrolar de uma vez por todas. Essa oportunidade está disponível para todo mundo, gente. Tem opções de negociação para quem ganha pouco, para quem ganha mais, para quem tem dívidas pequenas, dívidas grandes. Tem oportunidade para todo mundo. Planejar melhor, listar suas dívidas, tomar consciência delas. Toda essa arrumação da casa é fundamental para que você recupere a sua saúde financeira. E é por isso que o Desenrola nasceu. Para que você consiga conquistar sua saúde financeira e voltar a sonhar. Para você, já estamos de volta com o seu N1 agora para falar do tempo. Vamos acompanhar como é que vai ser aí o tempo já para começar essa semana, né? Primeira semana do mês, começando aí 1º de setembro, depois de um final de semana com um solzinho, apesar de tímido, né? Ele apareceu, para quem pôde aproveitar a folga aí, foi muito bom, né? Muito bem-vindo, depois daqueles dias de chuva. Mais detalhes agora na previsão com a repórter Cris Castanheira. A terça-feira começa com céu claro e o sol predominando nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, algumas nuvens se formam, mas não há previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco, variando entre 17 e 24 graus. Os ventos sopram fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar se mantém alta, variando entre 71% e 98%. Com o passar dos anos, muitas mulheres passam a enfrentar uma solidão silenciosa, aos 40, 50 anos ou até mais. A mulher ela pode se ver sozinha, mesmo cercada aí de pessoas, familiares, amigos. Nem sempre essa solidão ela é compreendida pela sociedade, que costuma ignorar os desafios mencionados nessa fase da vida, né, gente? Hoje o quadro saúde, emocionais, tá? Nessa fase da vida. Hoje o quadro Saúde Plena vai falar sobre esse tema e ajudar a nos entender um pouco mais, né? Principalmente você, mulher. Roda a vinheta. Mais uma vez um tema que a sociedade vem interferindo, né? Para falar sobre isso, então, eu converso com a psicóloga Lidiane Chaves, já está aqui comigo. Lidy, boa tarde para você. Boa tarde. Bem-vinda mais uma vez junto com a gente. Eu que agradeço e vamos falar aí de um assunto que pega bastante, né, Lidy? Principalmente para essas mulheres, como eu citei agora há pouco, 50, mais de 50 anos,
Por que essas mulheres relatam se sentir sozinhas, mesmo rodeadas de pessoas, né, de amigos, de familiares, ainda assim vem esse sentimento? E olha que interessante, sabe, Javier? Digamos que há uns 20 anos atrás, há 30, vou arriscar, que esse assunto, ele era um certo tabu de ser, né, falado, e até mesmo porque havia com mais precisão esse tipo de pensamento. A gente tem acompanhado assim que hoje as mulheres estão muito mais à frente eu digo no sentido da questão de longevitude, né? Da questão de exercer uma profissão, de estar numa atividade física, de buscar as suas vontades, né? Então, isso, de alguma forma, ameniza esse sentimento de solidão do qual, né, essa mulher de 20 a 30 anos atrás sentia com mais precisão. Então, hoje a gente percebe que vem diminuindo de alguma forma esse sentimento pela questão dela estar se permitindo abrir-se para esse novo, para essa nova gama que ela está tendo. Não que antigamente, né, há 20 a 30 anos atrás, não tinha, só que estava muito dentro dos padrões do qual a sociedade exigia, de que essa mulher, né, de 50, 60, 40 anos, ela teria que viver para a família, para os filhos, né? Então, esse contexto, ele está começando a ser desfragmentado e essa mulher está dando prioridade para ela está se colocando como prioridade. Então, isso tem, né, tido algumas divergências pela essa questão da mulher estar se posicionando. Olha, Lidy, nesse ponto que você acabou de citar aqui pra gente, você acha que o fim do relacionamento de longos anos, né, mais de 30 anos de relacionamento, a saída dos filhos de casa, isso pode estar aí interferindo? Como que a mulher lida emocionalmente com essas saídas repentinas? Como nós falamos em programas anteriores, isso faz parte da rotina. É a rotina sendo quebrada, isso pode interferir? Sim, isso está muito relacionado ao esvaziamento do papel materno, né, que essa mulher tinha, que ela vivenciava, e o envelhecimento, né, essas mudanças no corpo, no fim do relacionamento, são fatores marcantes. Então, além disso, as mulheres percebem que sempre estiveram nessa função para o outro, né, para os filhos, para a família. Então, é interessante pensar nesse momento quem eu sou, né? E essa pergunta ela pode ser assim um pouco dolorosa, porque ela, no momento que isso remete, ela se perder, porque ela sempre está muito em função do outro, né? Se doando para o outro, para o filho, como a gente falou, para o companheiro, para a mãe, para os primos, enfim, para amigos. E aí, quando ela se volta para você, para ela, né, tem aquele choque de realidade. Então, muitas vezes pode sim ocasionar, né, em alguns distúrbios. Quando a gente fala na questão de distúrbio, na questão de desorganização, né? Então, ela tem essa desorganização para que ela construa essa identidade do qual ela precisa, né? De que ela precisa no sentido para ela, né? Para que ela se reconheça na posição do qual ela está vivenciando naquele momento. Lidy, você atende bastante mulheres, né? Acho que você tem essa percepção, essa noção. Quais são os sentimentos mais comuns que a mulher leva, que a mulher aborda ali, de que ela começa a sentir esse isolamento? Eu estou passando bastante por isso, comecei a me isolar. Tem algo específico que ela começa a ter ali na cabeça, que ela começa a passar, que vem esse isolamento para ela? Tem esses tipos de fala, principalmente quando a mulher está entrando aí num climatério, né, que
ela é uma nova, a gente chegou a trazer esse assunto também em alguns programas anteriores, de que ela acaba deixando, assim, se perdendo, qual a minha função, né? Como é que eu vou lidar com todas essas gamas que estão se apresentando, né, a mim. Que muitas vezes não somente a questão do corpo, mas é uma questão hormonal, e aí leva-se, né, aos sintomas de calores, de suores ou calafrios. Então, assim, são muitos sintomas que ela pode vir a ter. Então, é interessante que essa mulher também trabalhe na prevenção. E quando ela perceber que isso está muito acentuado, sem sombra de dúvida, procurar, né, o médico para estar acompanhando também nessa questão do climatério, que pode sim fazer toda a diferença, né, que a gente vai trabalhar com a prevenção, para que quando, né, ela esteja nessa fase, porque a gente sabe que todas, né, vai passar por essa fase dos 50, dos 60 anos, e que o envelhecimento faz parte da fase do desenvolvimento, e que não se diz sobre o envelhecer, mas sim sobre o amadurecer, né? Sobre como você está amadurecendo dentro do seu processo. Sem dúvidas, né? A sociedade, Lid, costuma viabilizar aí a mulher madura, que você acabou de falar. Qual é o impacto disso na vida social dessa mulher? É interessante também a gente pensar de que, principalmente, né, esse questionamento está levando ao impacto, né, não somente nessa construção da identidade dela, mas na autoestima, na vida social, e que visibiliza de alguma forma a relação dela com a beleza, com a sexualidade, com a produtividade dela. Então, é preciso sim olhar isso com urgência, né, e reposicionar essa mulher, e aí a gente abre aspas, não madura, mas sim ela está cada vez mais experiente, né, com as experiências da história de vida dela. Então, não olhar isso como um processo de envelhecimento, mas sim como um amadurecimento das suas próprias experiências. É a bagagem, né? A mulher teve ao longo dessa vida uma bagagem vencedora, uma bagagem maravilhosa. Então, a mulher tem que ter orgulho realmente disso que ela vem vivendo na vida diariamente. Lid, como que a mulher pode transformar essa fase dela de solidão em um recomeço, em se reencontrar, dar ali um pé direito quando acordar um dia e ter realmente uma vida plena, uma saúde plena? Uma saúde plena. E eu gosto, né, eu li recentemente um livro da Ana Sui, ela é uma psicanalista, e ela fala muito, né, nesse livro dela, a gente mira no amor e acerta na solidão. E aí ela fala sobre essa questão da solitude, que o estar sozinho não significa estar sem a companhia do outro, porque muitas vezes é necessário estarmos sozinhos conosco mesmo, para nos conectarmos, para saber realmente o que queremos. Colocar a cabeça no lugar ali, né, e planejar um bom futuro. Exatamente, né? Então, não confundir, né, a solidão, estar sozinho com você mesmo, com a tristeza. Não, né, são completamente diferentes. Então, é interessante e até importante, né, que vivemos em algum período nessa solitude, nessa solidão, para que consigamos reconectar novamente e saber o que planejar, o que desejar para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos. E é de extrema importância, né? Você se reconectar com você mesmo, planejar coisas novas, coisas boas para o futuro, sem sombra de dúvidas. Às vezes estar sozinho faz muito bem, até melhor do que
nós possamos imaginar. E aí né, tem aqueles dados, né? Antes só do que mal acompanhado. Exatamente. Né? Vai ver a companhia que está ali do seu lado, nem era para estar do seu lado, aquela companhia. Exatamente, a gente falou muito bem. Muito obrigada. Boa tarde para você. Volte sempre aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Até mais. Turma, o nosso quadro Saúde Plena você pode conferir também aqui pelas redes sociais da TV Câmara Cubatão. Basta acessar YouTube, Facebook, TV Câmara Cubatão. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.